Nós vamos conversar, como acontece sempre aqui na Rádio Bandeirantes, com o nosso querido Cid Torquato para falar sobre o mundo das pessoas com deficiência, integração, acessibilidade, entre outros temas. Tudo bem, Cid? Como vai? Um abraço. Oi, Ronald, boa tarde, tudo bem? Seja O Zaidan bem-vindo. está aí? Opa, o Zaidan está aqui com a Opa. gente. Como vai, Cid? Marcelo Cláudio Zaidan, boa tarde para você também. Grande abraço. Sempre um prazer. Ô Cid, a gente teve a indicação, formação do novo governo, todo o processo de transição, formação das secretarias e a indicação da Ana Paula Feminella para a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Você é o maior especialista que eu conheço nesse assunto. Queria que você falasse um pouco sobre essa indicação e como você espera a atuação dessa secretaria no novo governo. Muito bom, eu estou muito contente com essa indicação, né? A gente fica sempre na expectativa, né? Nós que trabalhamos com políticas públicas, na expectativa de quem vai ser nomeado, né? Aconteceu aqui em São Paulo, a gente tem um advogado, Marcos da Costa, foi nomeado como secretário estadual, né, dos direitos da pessoa com deficiência. E uma excelente notícia da nomeação da Ana Paula. A Ana Paula é uma mulher com deficiência muito qualificada, né? Ela trabalha na ENAP, que é a Escola Nacional da Administração Pública. É uma das joias da coroa, né, do governo federal. A ENAP, não sei se vocês conhecem, fica num prédio muito bacana lá em Brasília, lindo, e ela, historicamente, contribuiu muito para aperfeiçoamento, melhora da gestão pública, principalmente daqueles funcionários concursados. Então, eles se valem, né, eles têm cursos do ENAP e treinamentos e workshops, e isso vão crescendo na carreira e se capacitando na Escola Nacional da Administração Pública. Ela vem de lá. O movimento político das pessoas com deficiência, ou seja, as lideranças das ONGs, entidades, né, associações, também ficou muito feliz com a indicação e com a nomeação da Ana Paula. E, bom, agora ela vai ter algum trabalho, né, porque a gestão passada ela foi muito, desmontou muito, né, desarticulou muito tudo que tinha sido construído historicamente em termos de atuação da secretaria. A gente viu, né, aquele ministério com a atual, né, eleita senadora Damares, não respeitava, em grande medida, os grupos minorizados. A gente tem aí várias notícias aí de descaso com os grupos minorizados, e isso também afetou o segmento das pessoas com deficiência. Então, agora a expectativa, né, da Ana Paula e equipe iniciar os trabalhos e botar em ordem a casa, recomeçar dando de fato a importância, né, e o respeito que as pessoas com deficiência merecem. Então, de novo, estamos muito contentes, eu estou muito contente particularmente, sou amigo da Ana Paula, né, militante como ela, e, né, torcendo para ela fazer uma excelente gestão. Cid, ainda dentro da questão gestão pública para deficientes e políticas públicas, no 1º de janeiro houve um susto, porque houve uma decisão que deu a entender simplesmente desapareceria a política de educação bilíngue de surdos. E houve uma reação, principalmente da própria comunidade, né? A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos pronunciou-se, e o fato é que o MEC avisou que não vai desaparecer, que a diretoria permanece na estrutura do Ministério
mas passará a funcionar dentro da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, segundo o MEC. E, inclusive, depois de muita reclamação, de protestos, por aquilo que aquela decisão indicava, houve uma expectativa, parece será cumprida, né, de que a DPEBS, que é essa diretoria, será dirigida por uma pessoa surda, com experiência política e formação adequada. E eu vi aqui uma declaração de que hoje no Brasil há pelo menos 75 doutores surdos das áreas de educação e linguística, atuando em instituições federais de ensino. E, portanto, nada mais justo que um deles tenha a possibilidade de dirigir, porque conhece o assunto. Então, eu queria que você nos dissesse a importância que tem essa diretoria, que impacto ela teve, de fato, na vida das pessoas. Cid. Olha, Zaidan, você levantou bem essa questão. Essa notícia é excelente, né, a manutenção da diretoria, e a boa notícia junto com ela é que, felizmente, quando as pessoas protestam, quando os interessados se organizam, se mobilizam, vão atrás, né, muitas vezes a gente consegue mudar o rumo das coisas, né? Então a gente viu aqui em São Paulo, né, com a questão, né, a gente comentou isso na última vez que eu estive aqui com vocês, com o Ronald, né, a questão da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tinha uma ameaça de ser rebaixada para a coordenadoria, né, as pessoas se mobilizaram, né, eu participei desses processos e né, o governador Tarcísio voltou atrás e Meim, de uma certa forma, inclusive empoderou a Secretaria de Estado, e mesma coisa aconteceu agora com essa diretoria, né, com relação ao ensino bilíngue, né, as pessoas se manifestaram. Né? Uma fatia importantíssima, e o Cid estava falando da quantidade de doutores, né, que estão aí espalhados e que a gente tem a possibilidade de apresentar um conteúdo absolutamente raro nas mãos deles para as demais pessoas. Você imagina quantas outras esferas da vida da pessoa com deficiência, de outras políticas públicas necessárias, absolutamente necessárias, e que é importante que todos saibam que elas existem e estão à disposição. E eu falo isso porque tem uma questão informativa, que é das pessoas que vivem e têm no bojo familiar pessoas com necessidades especiais, mas tem gente muito alijada do processo e alijada da informação, e que muitas vezes não sabe que existe essa possibilidade de acesso, e que vai poder possibilitar, e eu não estou falando só do ensino bilíngue, mas possibilitar uma evolução psíquica, uma evolução motora. São inúmeras ações e que precisam ser mais faladas, né, Zaidan? Possibilitar que as pessoas conheçam e tenham acesso a essa oferta de políticas públicas. Claro, há falhas tremendas, melhorou muito, né? Durante séculos e séculos valia aquela estupidez de um gênio, né, Aristóteles, mas que tinha uma visão completamente errada de participação ou não na produção de bens, né? Era esse o critério. E isso valeu, isso percorreu o mundo antigo, a Idade Média, a Idade Moderna, o mundo contemporâneo. Tivemos no século XX o mais canalha dos regimes modernos, que matava essas pessoas. Então, hoje é uma mudança expressiva, significativa, e que o Brasil mergulhe nessa mudança com consciência. O Cid, caiu a tua conexão no momento que você explicava exatamente essa questão colocada pelo Zaidan. Sim, que pena que caiu. Bom, o que eu estava dizendo é que o ensino bilíngue é muito importante. São Paulo tem, a cidade de São Paulo tem 6 escolas bilíngues, e é uma referência nacional. Em poucos lugares do Brasil nós temos escolas bilíngues, e isso é ruim, né? Quer dizer, a gente precisa incentivar. Por um lado, tem gente que critica as escolas bilíngues, falando que elas elas segregam, mas o segmento das pessoas surdas que usam língua de sinais, né, defendem a escola bilíngue como sendo
uma forma de preservar o idioma. Então, inclusive, a legislação que institui a Libras e diz que institui Libras como uma língua oficial brasileira no Brasil, ele é claro em dizer, a lei, eu não lembro o número agora, mas ela é uma lei de incentivo a Libras. Você tem aí, São Paulo, é diferenciada a questão, mas imagino que para o Brasil afora tem muitas cidades que não têm esse recurso. Então as crianças nascem surdas e acabam muitas vezes não aprendendo Libras, não aprendendo a se comunicar, né, de um modo geral, porque não tem essas instituições ou mesmo escolas que ensinem. Então, e essa comunidade surda é muito zelosa, né? Eles falam em cultura surda, né? Então é algo que eles querem preservar, e eu que vivo hoje, interajo muito com a comunidade surda, vejo a importância. Por exemplo, o Brasil, segundo o IBGE, né, o último censo, tem cerca de 2,2 milhões de pessoas surdas e ensurdecidas. Quem são as ensurdecidas? Aquelas que perdem a audição ao longo da vida. E pessoas surdas, em geral, nascem surdas ou seja, perdem a audição logo nos primeiros anos de vida. Então, em geral, obviamente, quem é ensurdecido sabe português, não vai precisar de Libras. Mas quem nasce surdo precisa desse idioma. Então, é muito importante a manutenção da diretoria e com ela, né, com essa manutenção, com essa valorização, a ampliação do ensino de Libras no Brasil, a valorização do idioma e, obviamente, outras medidas em várias frentes de inclusão da comunidade surda. Eu chamo, Ronald, a comunidade surda aqui no Brasil de verdadeiros párias linguísticos, porque eles estão no seu país e não conseguem se comunicar com ninguém. Porque o número de pessoas que sabem Libras é limitado e agora a coisa está crescendo, mas infelizmente ainda hoje você tem poucos lugares que se você for surdo e você vai poder ser atendido em Libras. A cidade de São Paulo é um grande exemplo no atendimento, no respeito às pessoas com surdas, as pessoas com deficiência auditiva. Na cidade de São Paulo, eu inclusive implantei, mas agora, recentemente, eles citaram de novo, é um dos carros-chefes aí da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a CIL, que é Central de Intermediação em Libras. Então, hoje, olha a evolução disso. Você pode ir a qualquer equipamento público municipal, né, qualquer departamento, qualquer área da prefeitura, sendo surdo, você vai chegar e vai ser atendido com o auxílio dos recursos da CIL. O que faz a CIL, na verdade? Ela entrega intérprete de Libras por videochamada. Então você não precisa, na Secretaria da Fazenda, ter um intérprete de Libras lá esperando alguém aparecer para ajudar. Com esse sistema, o intérprete aparece no tablet, no celular, no desktop, no aparelho que você estiver usando. Você faz uma chamada para a CIL, para esse call center, via um aplicativo, aparece o intérprete na tela do seu aparelho e o intérprete triangula aquele atendimento presencial ou mesmo atendimentos telefônicos. Eu sei, porque do crescimento dos últimos tempos, muito na área da saúde. Existem estudos, a Santa Casa tem todo um programa aqui de São Paulo, todo um programa nesse sentido, e estudos que mostram que os surdos não vão ao médico, ou, em geral, exercem muito pouco os seus direitos. Por quê? Porque eles chegam nos lugares e eles não conseguem se comunicar. Então, na Prefeitura de São Paulo, e aí no Brasil tem alguns lugares aqui, ali a questão crescendo, né, onde você chega, você hoje passa por uma consulta no UBS, a pessoa surda, o médico, o aparelho ali, o device, o celular, o tablet, com o intérprete humano em tempo real na tela, e o surdo em frente, ou seja, o intérprete triangulando aquela ligação, aquele contato ou aquela entrevista.
E, só para terminar aqui, esse raciocínio que é interessante. A coisa que mais me emociona, Zaidan, nessa questão do uso da SIL pela população surda é o acompanhamento, eu não sei se eu já falei isso aqui, acho que não, mas o acompanhamento de partos. Eu acho o ápice da humanização no atendimento a essa comunidade. Então, o maridão, né, que em geral é surdo também, entra na sala de parto segurando o celular com a tela voltada para a parturiente surda e o intérprete na tela, né, de novo, humano, em tempo real, traduz, né, sinaliza para ela o que o médico, o que a equipe ali do parto estão falando ou querendo, estão respira, não respira, faz força. Então eu me emocionava muito no começo com isso, né? Eu acho o ápice, né, da humanização do atendimento a essa comunidade. Ô Cid, uma última da minha parte, só quero aqui agradecer ao Marcelo Mendes, ele até me trouxe uma notícia triste aqui, o falecimento do poeta, tradutor, o Cláudio Willer, né? E o Marcelo está dizendo que gosta muito, muito de ouvir você, que aprende muito com você. Todos nós aprendemos com você, Cid. E para finalizar da minha parte, Cid, eu queria saber, porque você olha o currículo da Ana Paula Feminella, é formidável, né? O conhecimento, a experiência que tem em educação, em inclusão de pessoas com deficiência, em gestão pública, o que é sempre importante. Agora, no governo, em qualquer governo, é sempre importante que mesmo uma pessoa com muita capacidade, que ela tenha todo um esforço conjunto, que ela tenha todo o amparo da estrutura governamental para que suas ideias avancem. Você acredita que a Ana Paula encontrará essa estrutura, esse amparo permanente como política de Estado, Cid? Puxa vida, caiu de novo. Tá de volta? Agora tá de volta, Cid, tá de volta. Vamos lá. Você chegou a ouvir a colocação do Zaidan? Sim. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas... Bora lá. Sim, a gente está muito esperançoso com relação ao novo governo, o governo Lula. Ele já nas duas gestões que ele fez, nos 2 mandatos, ele teve uma atenção especial com os grupos minorizados. Isso fica bem claro aí com as nomeações que foram feitas no próprio Ministério dos Direitos Humanos, para começar pelo ministro, que, né, uma figura extremamente interessante, né, e muito inteligente. Né? Então a gente está com expectativas muito boas. Eu estou com expectativa também de poder ajudar, né, de fora, né, mas de fato poder colaborar até com o governo estadual também, né, com esse conhecimento, com a experiência que eu adquiri, que eu acumulei, mas sim, muita expectativa muito positiva. A gente espera avançar bastante e quebrar, né, o atraso, né, compensar o atraso desses últimos 4 anos, que foram anos duros, né, para as pessoas com deficiência, como eu já falei antes, com CONAD sendo desmontado, ou pelo menos a tentativa, e outras ações que não colaboraram em nada. E é triste, viu, porque é uma comunidade tão carente, né, das pessoas com deficiência. Eu digo que são as pessoas mais carentes da sociedade, principalmente quando cruza a miséria e a pobreza. Então é gente que precisa muito da assistência do Estado, e quando ela não acontece, essa população sofre muito. Então, né, estamos aqui, né, não só esperando, mas proativos aqui para que as questões relativas às pessoas com deficiência tenham um tratamento diferenciado neste governo. Eu digo tanto federal e agora também no estadual, né, com o amigo Marcos da Costa como secretário. Ô Cid, só para encerrar mesmo, tem alguns dos nossos usuários aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, quem está nos acompanhando, nossos ouvintes, pedindo uma forma de falar contigo, um e-mail para falar contigo. Você pode falar no ar? Claro, vai ser um prazer, né, atender aí os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O meu e-mail, que eu acho que é a forma
Depois a gente, né, se conhecendo, eu passo o meu WhatsApp também, mas é Cid, com C-C-I-D, de mudo, né, cid@torquato.org. cid@torquato.org é o e-mail do Cid Torquato. Está colocando aqui também no nosso bate-papo para as pessoas terem acesso, tá bom? É isso aí. Valeu, Cid. Um grande abraço. A gente se fala em breve aqui. Muito obrigado. Zaidan, bom ano para você, viu? Excelente. Para você também, Cid. Um grande abraço. 2023. Eu já desejei ao Ronald também. E volto a desejar aí para os ouvintes da Band um excelente 2023. Né? Espero que seja um ano de retomada democrática, seja um ano de grandes acontecimentos e grandes conquistas para a gente, para a população em geral. Abraço. Valeu, Cid. Um abraço para você.